Bom dia, gente. A paz do nosso Senhor Deus, que Ele nos abençoe abundantemente hoje e sempre, pedindo a sua sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos terminar Apocalipse 8 e o título que eu escolhi é O Som das Quatro Trombetas Destrutivas. Relembrando que isso aqui é uma sequência. Nós já vimos a abertura dos selos e agora nós estamos na parte em que as trombetas vão soar. Nós já falamos sobre o significado dessas trombetas no vídeo passado. Então, cada trombeta vai ser soada por um dos 7 anjos. E a cada som vai desenrolar sobre a terra uma série de acontecimentos funestos. Vamos rapidinho à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 8, versículos de 6 a 13. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte de chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Esse granizo de fogo pode ser em consequência dos vulcões, de grandes terremotos que estavam acontecendo. Veja que todo esse efeito vulcânico dos terremotos, a atmosfera estava impregnada com certos gases que a gente facilmente pode imaginar a formação desses granizos. Ao som do toque dessa primeira trombeta está falando a palavra que 1/3 das árvores e toda a relva verde será destruída. E o significado é que nessas 4 trombetas que está acontecendo, Deus está parcialmente destruindo a terra. Mas nesse período em que ele parcialmente destrói tudo, que está jogando uma série de coisas sobre as pessoas que estão aqui embaixo, a esperança é que haja muita redenção, que as pessoas começam a entregar a vida a nosso Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos pecados e realmente se redimir. Então, essa é a esperança. Nesses 4 selos não vai ser destruição total ainda,
por causa disso. Se vocês já estiveram numa região em que ocorre um terremoto, geralmente é por alguns segundos, minuto, mas algo dessa proporção é algo nunca visto, gente, porque é algo que vai ser contínuo. E os efeitos sobre a terra vai ser tão grande que a descrição dada aí é até difícil de imaginar. E todas as pessoas que estão aqui na terra vão saber com certeza que não se trata de um simples abalo sísmico, de uma simples erupção vulcânica, porque vai ser por todo lado, vai atingir toda a terra. Agora, nós conversamos no vídeo passado para relembrar o porquê disso, o porquê que Deus está mandando fogo, né? Isso aí é em resultado às orações satânicas que foram enviadas para cima, as orações idólatras, as orações pecaminosas, pessoas querendo fazer mal para o outro, pessoas pedindo algo que elas não têm merecimento, continuam no pecado. E a idolatria é algo que causa muita ira a Deus, porque o seu primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, amar a Deus acima de tudo. Mas a gente não está fazendo isso. Então a gente vê na história dos israelitas, tudo que Deus fez, toda a destruição, o sofrimento que Deus fez os israelitas passarem. Por que é que Deus estava fazendo isso? Principalmente por causa da idolatria. A idolatria, gente, é algo sério. Então a gente tem que procurar mudar de vida se a gente estiver nessa situação. Aí é o toque da segunda trombeta. Quando essa trombeta soa, algo como um grande monte de chamas foi lançado ao mar. Esse monte de chamas pode ser um asteroide, pode ser também um cometa. Essa é a melhor descrição que João está dando para nós. E aí João vai dizer que ao atingir as águas do mar, o mar vai se transformar em sangue. Gente, se a gente imaginar todos os efeitos, todo o fogo que está sobre a terra, lava, dos vulcões, todos os meteoros, todos os gases, e mais esse monte em chamas. Ele está falando monte para nos dar a ideia do tamanho desse meteoro ou desse cometa. Eu não sei bem o que é, porque não está explicando. Quando cai sobre a água fica vermelho como sangue, se transforma em sangue. Aí pode ser duas coisas, pode ser o efeito do fogo caindo sobre a água, mas todo o fogo que está ao redor, ou pode ser efeito das pessoas que foram mortas e que havia muito sangue que está indo para a água. E as consequências está falando no próximo versículo, que 1/3 das criaturas do mar foi destruído e 1/3 das embarcações. Quer dizer que Deus continua naquele programa de destruição de apenas 1/3, porque aqueles que ainda têm uma centelhazinha de esperança de se redimir, eu acho que estava entre todo aquele sofrimento, toda aquela pressão, para ele chegar em si e ver o erro que estava vivendo e voltar-se para Deus. Eu imagino que seja isso. E vai falar que o terceiro anjo tocou a terceira trombeta. E o que aconteceu quando ele tocou a terceira trombeta? Caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha, 1/3 dos rios e das fontes de água. Veja que Deus está destruindo florestas, agora o mar, os rios,
a água, o ar já está muito comprometido, com certeza 1/3 do ar já não está mais funcionando, causando uma série de problemas de saúde para os seres humanos. Então a catástrofe ali está acontecendo em cadeias. Lembrando que essa grande estrela também pode ser também um cometa, um meteoro, mas quando a gente vê algo vindo do céu, é difícil para João descrever exatamente o que é. Mas a melhor maneira que ele encontrou de descrever é que era uma grande estrela. Para causar todo esse tipo de destruição, eu penso ser um cometa caindo sobre a terra. E João vai nos dar o nome dessa estrela e vai dizer que se chama Absinto. E vai dizer que 1/3 da água se tornou venenosa, muito amarga, matando muitos. Ao dar o nome da estrela de Absinto, é para a gente ter uma ideia, materialmente falando, do que significa essa estrela. Porque o absinto é uma substância muito amarga e também venenosa, capaz de matar. Então já destruiu 1/3 das florestas, da relva, dos rios, do mar. 1/3 do ar já se foi. Agora as águas, 1/3 das águas sendo envenenadas pela estrela Absinto. E agora nós vamos ver que o 4º anjo vai tocar a sua trombeta e vai ferir 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. Isso significa que 1/3 do mundo todo vai se tornar escuro, vai ficar em completa escuridão, significando também que 1/3 do dia, 1/3 da noite vai estar comprometido. Isso vem de encontro àquilo que Mateus está nos dizendo. Ele diz o seguinte: imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol desaparecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Mateus já está falando no momento final da tribulação. Aqui, Deus está ainda tirando 1/3 da capacidade de tudo que nos sustém e a gente nem percebe. Por quê? Porque todos os dias a gente acorda, o sol está lá, as estrelas estão lá, a lua, está tudo funcionando normalmente. Mas quando essas coisas começarem a faltar, gente, veja que quando a gente não tem o sol, o que acontece? A gente começa a passar muito frio, a atmosfera vai mudar, vai contribuir também para ressecar as plantas e tudo mais. Pensem bem no desastre ecológico que vai acontecer. E as nossas vidas estarão totalmente transformadas com a falta de 1/3 de todas essas coisas. Então é um estágio de sofrimento muito grande para quem está aqui na Terra. E se a pessoa não se voltar para Deus, não tem outra explicação para ela a não ser uma completa aderência satânica. E agora vai vir um versículo muito diferente que vai falar: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Veja que essas trombetas aqui, elas parecem que são terríveis, não é? A devastação é imensa, mas a gente ainda não viu nada, é isso que o anjo está falando para nós, porque o pior está por vir nas últimas 3 trombetas. E aí essa decadência de vida aqui na Terra, ela vai continuar mais e mais e mais até que a Terra fique inabitável. Então, até agora, com essas 4 trombetas, apesar de haver a destruição das coisas básicas, 1/3 das coisas básicas para a nossa sobrevivência, né? E nós vimos aí em detalhes
ao vivo e a cores, para a gente pensar. Ainda há coisa muito pior por vir, mas isso nos mostra que, ao avisar-nos dessas fases, Deus está mostrando a sua misericórdia. Sim, porque Jesus Cristo veio já faz mais de 2000 anos, não é? E nós ainda estamos naquele marasmo, vivendo no pecado, na idolatria. A gente ainda não tem um bom entendimento do que é ser igreja. A nossa igreja continua altamente dividida, uma brigando com a outra. Nós somos igrejas, então a gente tem que começar a corrigir a nós mesmos, parar com essas rivalidades, essas divisões, parar a idolatria completamente, amar a Deus acima de tudo. É isso que Ele quer e não é algo difícil a gente viver na obediência. Então, o que eu espero é que Deus nos ajude, nos dê forças para eliminar essas coisas que estão impedindo a nossa felicidade, essas coisas que estão nos levando para o abismo, essas coisas que no final vai trazer todo esse sofrimento para nós. E olha, o próprio Jesus Cristo tem falado em suas parábolas, ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Então vamos ouvir um pouquinho mais, não é? Um bom dia a todos vocês, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por sua colaboração com o nosso canal. Espero não ter decepcionado ninguém. Se houver alguma pergunta, algum comentário, se vocês tiverem algum tema que querem que eu discuta, ou pergunta para responder, podem me mandar. Me mandem nos comentários ou entre no meu site, mande pelo WhatsApp. Se estiver ao meu alcance, eu responderei. Se não, como eu já disse, eu orarei ao Pai que me ajude e nos ajude, tá bom? Que Jesus nos abençoe abundantemente no dia de hoje e sempre. Abençoe a nossa família, restaure a nossa saúde, a nossa paz, que a gente viva feliz e contente, que a gente tenha equilíbrio material e espiritual vivendo na graça de Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos, muita paz.